BFI Convida. Acontece neste momento em Paris o Cinema do Real, um dos festivais de documentários mais importantes do mundo. Nesta 45ª edição, apenas um filme brasileiro na programação, Rejeito, de Pedro de Philippes. O cineasta veio a Paris para participar do evento e é o nosso convidado de hoje. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Pedro, Rejeito foi feito após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, que foi um dos maiores desastres ambientais do Brasil, depois do de Mariana. Você poderia nos falar um pouco sobre a escolha do nome do filme, que, óbvio, se refere ao substantivo rejeito, de barragens de rejeitos, mas também ao verbo rejeitar. Aliás, você indica esses dois sentidos logo no início do documentário. Isso. Eu acho que a gente está... O filme se passa num contexto de um território abandonado. Eu acho um tanto engraçado que a mineração chama o seu lixo, né, de rejeito, e essa conexão direta com também como ela trata as pessoas desses territórios, né, de certa forma, esse abandono que a gente vê, na verdade, na América Latina, no geral, nos territórios minerários. Então, foi quando a gente inicia o filme apresentando essas definições e deixando a interpretação aberta, né, para as pessoas relacionarem ou não. Pois é, porque o verbo rejeitar indica uma ação e uma ação de resistência. Isso, exatamente. E o filme, querendo ou não, ele foca em personagens que resistem, todos. É algo que foi uma opção, né, durante a pesquisa. Então, isso reflete também no título. Porque um dos seus principais objetivos é justamente denunciar o risco das várias outras barragens que existem, principalmente em Minas Gerais, mas também em outros locais do Brasil. E você fala do risco dessa lama invisível. Isso. Que lama invisível é essa? A lama invisível é um termo que tem sido usado para falar de algo que está acontecendo hoje, que é um desastre em curso. Ou seja, desde o começo eu não quis fazer um filme sobre desastres isolados, porque de fato eles não são. Eles foram resultados de negligência do Estado, da empresa. Então, quando a gente fala de lama invisível, a gente tenta trazer a atenção para as outras barragens que não romperam, mas que podem romper a qualquer momento e provavelmente vão, se continuarem a ser tratadas como são. E desses territórios que sofrem os impactos que não são os mesmos, mas que são impactos psicológicos também. Pessoas, número de suicídio, aí começa a lista, né, a longa lista. Inclusive, a gente tem um estudo que aponta o aumento de venda de ansiolíticos nas regiões onde se tem barragens em Minas Gerais. E como é escandaloso. As pessoas têm que se drogar para conseguir viver debaixo dessas bombas relógio. Além desse risco, você fala também das pessoas que foram expulsas de suas terras. Ao invés de acabar com a barragem, se expulsa as pessoas. Isso. A despossessão é uma prática antiga do capitalismo, né? Assim, não é algo particular desse caso no Brasil, mas o que a gente chama de terrorismo de barragens é uma prática de despossessão para acumulação. Isso significa que, como uma estratégia concebida pelas mineradoras, e isso está cada vez ficando mais claro, conforme ela avança com seus processos de licenciamento, né? A gente observa que é muito... Para quem acessa esse mundo burocrático, político, onde a gente está, eu falo agentes ambientalistas, professores acadêmicos, pessoas que fazem isso de uma forma voluntária. Então, quem realmente pesquisa e analisa esse processo de licenciamento hoje no Brasil e que relaciona isso com a despossessão, essas comunidades que estão sendo evacuadas por causa de um suposto rompimento de barragem, a gente entende que isso sempre foi interesse
de minerário, de expansão minerária. Porque a gente está falando de territórios que se tenta minerar alguns territórios há mais de 10 anos, que é o caso da comunidade de Socorro. Inclusive, foi o primeiro documentário que eu fiz, foi em 2008, sobre um processo que se estende desde 2006 para tentar se minerar embaixo da comunidade. Então, a realidade é que a gente tem comunidades que têm os recursos abaixo delas e que as empresas vão fazer de tudo para conseguir. Elas não vão ter descanso. Essa é a realidade de Minas Gerais e de vários lugares na América Latina, na verdade. No documentário você fala que contar essas histórias é muito importante, dar espaço para essas pessoas para contar essas histórias é muito importante. Qual é o papel do documentário na construção dessa narrativa? Eu acho que o documentário cada vez mais tem se tornado uma ferramenta dessas lutas sociais, porque em situações políticas como Minas Gerais, onde a gente tem empresas multinacionais que têm mais poder político e financeiro que o próprio Estado. Então, é claro que a gente não pode contar com a mídia local para várias instâncias. Então, a gente realmente as comunidades têm que achar alguma forma de se expressar, não é? E a gente sabe que, infelizmente, o documentário ainda não tem o alcance que uma mídia popular tem, mas é um lugar que a gente encontra para conseguir, de fato, colocar em pauta algo que não é pautado. E é difícil apontar as razões, né? Porque eu acho que isso é uma questão muito complexa que as mídias sofrem também, a pressão que elas sofrem para sobreviver dentro daquele cerco político que é um estado como Minas Gerais, mas, de fato, várias lutas estão sendo omitidas, né? Omissas, e diariamente a gente vê isso, infelizmente. Pelo jeito, pelo que você conta, a questão ambiental, a ecologia sempre foi uma preocupação sua. Como surgiu esse projeto para fazer esse documentário? E como foram as filmagens? Bem, a minha relação com mineração, na verdade, essa necessidade de expressar sobre isso veio muito cedo. E a gente, como mineiros, eu acho que a gente vê essa lama invisível sempre, né, de alguma forma. A gente vê os impactos indiretos da mineração. E olha que eu cresci na capital e estou distante desses territórios, né, estou distante de trabalhadores de Minas, várias questões, minha classe social, tudo. Mas, de alguma forma, a gente sempre vê os impactos que são invisíveis também, né, que se alastram pela complexidade social que Tem o risco agora, inclusive, da Serra del Rey? Da Serra do Curral. Curral, exato. Que deu o nome a BH também. Mas eu acho que essa necessidade de expressar já veio de uma forma invisível também, mas eu encontrei isso latente quando eu vi comunidades que eu frequentava e de amigos próximos e pessoas que nasceram nos interiores, que eram desde adolescente, e que eu vi o impacto que essas pessoas tiveram, as famílias dessas pessoas tiveram por causa da mineração. Eu comecei a vivenciar isso desde adolescente, né, através desses relatos. E quando eu tive contato com a primeira câmera uma câmera de supermercado, eu não tinha nem tripé, eu empilhava pedra para fazer plano, isso com 17 anos. Eu quis filmar aquela realidade, né? E na época, enfim, sem recurso nenhum, mas comecei a entrar nesse mundo dos ambientalistas em Belo Horizonte. Foi quando eu conheci Maria Tereza, já tem 17 anos que eu conheço. A Teca, que me ensinou tudo sobre mineração, que me jogou nesse mundo de ambientalistas. E que, ao mesmo tempo, Minas Gerais é muito interessante, porque é um lugar que nasceu da mineração, não é? Mas é um lugar que, ao mesmo tempo, em resposta a isso, existe um grupo de resistência incrível, que são professores universitários, que são pessoas do campo, das lutas populares,
e que resistem com um conhecimento incrível também. Falando só um pouquinho de estética do documentário, o seu documentário começa com uma imagem que é uma imagem bela, quase como se fosse um quadro abstrato, mas que ao mesmo tempo é a imagem do horror. Isso. Essas imagens, tem algumas ao longo do filme, elas são inspiradas no trabalho de uma fotógrafa mineira também, Júlia Pontes. E quando eu conheci o trabalho da Júlia, eu fiquei completamente apaixonado, ainda sou. Ela faz esse trabalho de imagens aéreas sobre barragens em Minas Gerais e, na verdade, pelo Brasil também. E eu entendi que aquilo deveria estar no filme de alguma forma, né? Ele causa esse estranhamento, né? Porque é belo, é um quadro abstrato, até que se entende o contexto disso. Eu acho interessante o incômodo que isso traz para algumas pessoas. Eu tive essa resposta após entender do que se trata, sentir uma certa culpa por ter achado aquilo bonito em primeira instância. Pedro, é o seu primeiro longa-metragem, você já fez vários curtas, primeiro longa e programado para o Festival Cinema do Real aqui de Paris, que é um dos mais importantes do mundo. Qual é a sua expectativa e como foi receber essa notícia de ter sido selecionado? É incrível, é sempre incrível ter essa oportunidade, eu acredito, para qualquer um, e para mim não é diferente. E o fato de ser um resultado artístico, mas que também carrega uma denúncia de um espaço tão reprimido como é o espaço da mineração, né? Esse espaço da América Latina que sofre de um processo de pós-extrativismo, e isso está de mão dadas com um processo pessoal meu, da minha ferramenta de expressão, e eu consegui combinar essas duas coisas. Para mim é incrível ter esse espaço de denúncia, né? É uma oportunidade linda. Lançamento mundial aqui em Paris. Tem outras projeções já programadas na Europa e no Brasil? Ainda não, Europa e Brasil, mas temos o lançamento norte-americano em abril no Hot Docs. E quais são os seus próximos projetos? A mineração, a denúncia das consequências da mineração continuam te preocupando? Sim, infelizmente é um tema que sempre está em voga, não é? Porque o extrativismo é a atividade humana mais antiga, mais até que a agricultura, e a gente chegou num ponto onde realmente a gente está perdido, a gente não sabe o que faz, a gente não sabe por que extrai, a gente não discute sobre isso, e as consequências disso são cada vez mais latentes, né? Principalmente nessa geração. Agora eu foco para o próximo projeto na mineração de lítio para a transição energética e de novo com um foco na disposição, né, na dispossessão para que isso aconteça. Ou seja, qual é a minha pergunta, né, qual é o custo dessa transição energética, o custo social e ambiental dela, que não é algo que tem se falado. Muito obrigada, Pedro de Filipe, cineasta brasileiro, que participa do Festival Cinema do Real com o documentário Rejeito. Muito obrigada e sucesso. Eu que agradeço. Obrigado.